Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast 12 frames por segundo, nosso episódio de estreia. Esse é o primeiro podcast de stop motion do Brasil. E aqui a gente vai dar dicas, falar tudo o que você precisa saber para fazer animações incríveis da vida ao que antes não se mexia. Eu sou a Carol Gonzalez. E eu sou a Ana Carolina, e nós somos as fundadoras do Maria Marculina Filmes, que começou como uma produtora especificamente de filmes em stop motion e hoje também é uma plataforma de conteúdo sobre stop motion. Esse é o nosso podcast, uma nova frente de conteúdo que nessa primeira temporada vai funcionar assim. Eu vou entrevistar a Carol com perguntas que eu entendo que muita gente pode ter curiosidade. E aí a gente vai conversando, tal, e o tema de hoje é como tudo começou. Eu achei um bom tema para dar um pontapé inicial aqui no pod. Então bora? Bora nessa. Ai meu Deus, tô nervosa. Doze frames por segundo. Eu fui consultar o site da Maria Marculina, nosso site, para dar uma olhada na sua biografia. Aquela apresentaçãozinha que a gente escreve no site da empresa e tal. E então eu já tenho um mini spoiler de você. Mas o pessoal talvez não tenha, quem tá começando a acompanhar a gente agora e tal. Então eu queria que você contasse como você foi parar no stop motion. Você fez faculdade, alguma faculdade? O que você se formou? Bom, eu nasci... Mentira! Foi assim, ó. Eu fiz 1 ano e meio de rádio e TV. E aí eu não tava curtindo muito. E falei que preferia o cinema. E fui pra faculdade de cinema. Isso foi em 2011. Eu tava lá na faculdade de cinema, achando que eu ia trabalhar com cinema. Eu gostava muito de fotografia. E comecei a trabalhar muito com edição. Porque eu sempre curti edição. Só que é uma matéria que a gente não tem muito na faculdade. Então eu fui estudar por fora. Porque eu já sou meio a louca do curso. E eu curto fazer cursos por fora. Eu fiz um curso de Premiere, que é o programa que eu uso pra editar. E comecei a trabalhar com isso ainda na faculdade, né? E eu editava coisas não necessariamente ligadas a cinema. Então eu editava vídeo de casamento, vídeo corporativo, vários tipos de coisa. Mas enfim, trabalhei muitos anos com edição. E aí, em algum momento, eu entrei numa produtora, numa agência, na verdade, que eles precisavam de alguém pra fazer motion graphics, que é tipo animação 2D. E aí eles falaram, não sabe fazer? Eu falei, sei, e não sabia. Aí corri pros tutoriais de After Effects, aprendi, fiquei trabalhando nessa produtora um tempo, uns 2 anos, acho. E aí aprendi bastante de animação, conceitos de animação nisso. E aí, ao mesmo tempo, na faculdade, eu conheci o stop motion. A gente teve uma pincelada de stop motion nas aulas de animação, mas nada muito sério. E foi quando eu me apaixonei de verdade por stop motion, que eu vi, caraca, dá pra fazer filme disso. Foi uma vez que teve uma apresentação de um filme, do primeiro longa de stop motion do Brasil, chamado Minhocas, que o diretor foi lá apresentar na FAP, ele é aluno da FAP também, da faculdade que eu fiz. E aí ele mostrou a animação e eu falei, legal. Aí depois ele começou a mostrar o making off e levou os bonecos. E eu falei, nossa, que incrível, que legal. Existe boneco disso, nossa, que... Fiquei encantada e fui pesquisar mais sobre isso. Aí não encontrei muita coisa, porque ainda não existe, né? Na época já não existia muita informação de stop motion no Brasil, mas eu encontrei um curso de criação de boneco para stop motion, especificamente. Aí eu fiz esse curso e falei, beleza, legal, agora eu faço o que com isso? Aí eu queria animar. Aí eu fui buscar informações de animar, e nessa época eu já tinha me formado. E aí eu fui procurar pessoas que falassem tutoriais, coisas. E aí eu encontrei um só que falava em inglês, mas que era um espanhol, que é o Edu Puertas, que também tem um canal no YouTube, é incrível, ele dá aulas muito legais. E ele dava aula num mestrado lá em Barcelona. E aí eu falei, interessante, acho que eu vou pra lá. Aí fui pra lá fazer esse mestrado. E aí a gente ficou lá 1 ano em Barcelona estudando stop motion especificamente. Muito, muito mergulhada nesse universo. E aí foi inclusive quando eu resolvi começar a mostrar pras pessoas, registrar o meu aprendizado, documentar a minha trajetória, jornadas e tal. E aí foi também quando a gente começou a falar sobre isso, que faz 1 ano, mais ou menos. Que foi em junho de 2019. Né? Um longo ano, né? Que parece que passou devagar, mas rápido ao mesmo tempo. Eu pensei em te perguntar o que é stop motion e talvez como surgiu, se você souber um pouco sobre o início, né, dessa técnica, porque, sei lá, eu acho que muita gente nunca ouviu falar, tem gente que já ouviu falar, mas ainda faz muita confusão com outras técnicas usadas pra vídeo e tal. Boa. Basicamente, de uma forma muito resumida, o stop motion é uma técnica de animação que é feita a partir de sequência de fotos. Então, o grande princípio é você tem um objeto e aí você tira uma fotografia, mexe esse objeto um pouco, tira uma fotografia, mexe um pouquinho, tira uma fotografia. E aí quando você coloca essa fotografia numa certa velocidade que a partir de quantos frames por segundo? 12 frames por segundo.
a nossa visão, ela enxerga isso como um vídeo. E aí a gente acredita que aquele objeto tá se mexendo, de fato, e tendo esse movimento e tal. O princípio do stop motion, eu não consigo te falar exatamente o ano, mas no início ele não era uma técnica para fazer coisas se mexerem. Ele era uma técnica desenvolvida lá bem no começo do cinema, lá no Georges Méliès, assim, bem, bem antigo, pra fazer efeitos especiais. Então, por exemplo, uma pessoa ia surgir e aí eles faziam isso a partir de fotos, porque não eram possíveis ser feitas filmando. Eles inventaram o stop motion por isso, porque o grande lance do stop motion é que entre uma foto e outra pode existir dias, é um universo muito grande. Quando você grava um vídeo, quando você dá play, quando você dá pausa, ele tá acontecendo. O stop motion não. Cada intervalo de foto você pode mudar o que você quiser, você pode, entendeu? Ele é muito mágico o intervalo entre as fotos. Então, eles pegavam e faziam mágicas acontecerem. Então, o Georges Méliès, que tinha muito essas coisas de fumaça, de coisas aparecendo, de magia, saca? Umas coisas assim. E eles começaram a usar stop motion para isso. Então, pra meio que manipular a realidade, ainda é mesclada com vídeo, saca? Então, tipo, meio que surgiu por conta disso. E aí, ao longo dos anos, as pessoas foram desenvolvendo melhor essa técnica, até hoje fazerem filmes completamente só com stop motion, com bonecos, criando realidades mesmo. Eu gosto muito de falar que o stop motion é você alterar a realidade, mas além disso é criar a realidade. Você é meio Deus, montando aquele negócio, criando aquela cidade que não existe, e aí agora existe, só que numa escala menor. Isso eu acho muito incrível e é uma coisa que me brilha muito os olhos. Mas basicamente foi assim. No primeiro momento que você estava explicando como era e tal, me vem muito à cabeça aquele lance de Disney, de desenhar o personagem em cada folha do bloquinho, em cada uma folha e passar assim rápido, né? Isso. Que era como eles explicavam animação, não stop motion, animação, né? Sim. Que no caso era 2D. Mas quando você fala assim, fotos que em sequência criam um movimento, eu acho que a primeira coisa que a pessoa aquele pensa... flipbook, né? É. E é exatamente isso, porque esse tipo de animação, que é a animação tradicional que você tá falando, que é da Disney e tal, do Walt Disney mesmo, é animação frame a frame, porque o lance é, você desenha todos os frames, todos os movimentos. Com o advento da tecnologia, hoje em dia você nem desenha mais. Enfim, na animação 2D ou 3D, você faz um movimento aqui e outro aqui, e o computador faz essa interpolação. Então você desenha 2 frames, só que na verdade são 8. Só que quem fez isso foram máquinas. E antes não existiam máquinas, era frame a frame. Por isso ele desenhava todo o trajeto do personagem, do movimento que você queria fazer, entendeu? E o stop motion também é assim, você tem que fotografar frame a frame. Você não pode fotografar um frame num começo do movimento, um frame no final e achar que o olho vai ver esse meio. Não vai, ele tem que existir. Tem até um filme do Walt Disney, né, que a gente assistiu na Netflix dele, né? E fala bastante dessa fase que as pessoas tinham que desenhar e depois mostra a evolução da tecnologia, né, mudando e tal. É bem legal. E até tem nesse filme vários making-offs, assim, de filmes tradicionais da Disney, tipo Branca de Neve, sei lá, que eles desenham numa folha, aí eles desenham na folha de baixo e eles ficam passando rapidão de uma folha pra outra, tipo, sabe, num movimento assim, tira e coloca a folha, e aí você já vê o movimento. Então, se o braço tá numa posição numa folha e tá na outra, quando você passa rapidinho isso, ele fica fazendo o movimento que você quer que faça, e você já vê se isso funciona. Essa técnica, ela já é super antiga, mas cada vez mais ela tem sido usada pra outros propósitos. Você lembra qual foi o primeiro trabalho que você fez em stop motion? O primeiro cliente? Acho que foi aquele do piso? Sim. Foi no começo... Cara, foi na verdade no final de 2018, antes da gente ir pra Barcelona. Eu ainda não tava me colocando tanto como stop motion. Bom, rapidinho, só fazendo uma retrospectiva aqui. No começo da Maria Marculina Filmes, da produtora, a gente fazia de tudo. Então, como eu sempre filmei, editei, fiz motion, eu sempre tive muita facilidade e familiaridade com equipamentos, com gravações e tudo mais. Então eu gostava, já trabalhei bastante com documentário, então a gente fazia vários tipos de produções. E a Maria Marculina era uma empresa que fazia gravação, criação de site, stop motion, animação 2D, meio sem nenhum nicho definido. E dentro disso tinha o stop motion. Então, só contando aqui um pouco que a empresa ela não era ainda exclusiva de stop motion como é hoje, a gente não faz outro tipo de trabalho, mas o stop motion já era ali uma parte da nossa cartela de produto. É isso, de serviços, exatamente. Então, por isso que a empresa chegou na gente. Aliás, se eu não me engano, foi por uma indicação de uma menina que fazia faculdade comigo, que sabia que eu me interessei por stop motion e aí indicou. E aí era uma empresa de pisos porcelanatos.
e eles queriam meio que fazer um vídeo institucional. E o vídeo institucional é uma coisa muito legal no stop motion, porque dá pra você mostrar processos, né? Eu gosto muito de falar que o stop motion, ele é incrível pra você registrar processos, registrar trajetos, sabe? Então, por exemplo, ele queria mostrar como o piso era feito, dentro da fábrica, nanana. Então, isso era uma boa forma no stop motion, uma forma lúdica, bonita e diferente de mostrar como isso era feito do que só um cara, oi, aqui na empresa trabalhamos com pisos porcelanatos, primeiro passamos pelo polimento, tá ligado? Tipo, um locutor nada a ver que não conecta. Enfim, eu ainda não tinha todos esses argumentos que eu tenho agora, mas hoje eu vejo a importância do stop motion, a força que o stop motion tem dentro de um vídeo institucional dessa forma. E aí eles queriam mostrar como que era feito e tal, e se eu não me engano, eu não me lembro quem veio com a referência, se fui eu ou se foram eles. Mas a referência e o intuito era fazer tudo em papel. Eu acho que eles me pediram que fosse em papel e eu trouxe uma referência pra eles, só que eu nunca tinha feito na minha vida um filme tão grande, que no caso eu acho que era 1 minuto, 1 minuto e meio. E meio que, pelo que eu lembro, me corrija se estiver errado, mas você abriu o jogo, assim, pra eles. Você cobrou super pouco pela sua falta de experiência também na área e falou, ó, eu vou fazer, vou me encarar, eu manjo mais da técnica do que da produção, né, que eu acho que era uma grande dificuldade nossa da época, que era fazer tudo em papel. A máquina do cara, os porcelanatos, e a gente não tinha tanta experiência assim, e muito menos verba pra contratar alguém, né, experiente nisso, mas não foi uma coisa que... Eu enganei ele falando, olha, vai ficar perfeito. Era uma coisa, tipo, bem uma aposta deles e também uma... É legal falar isso, porque eu acho que é muito de como você se coloca pro cliente, que você não pode enganar ele, de fato. Ou você mostra referências que estão no seu nível, ou você mostra referências acima, que você sabe que não vai conseguir, mas deixa o cliente a par disso, né? Fala, olha, isso aqui é uma referência, eu acho que eu consigo atender, mas não exatamente assim, sei lá, sabe? De alguma forma, não enganar ninguém, não mostrar ou cobrar mais pelo que você consegue fazer. É, eu vou fazer essa referência, mas um pouco mais simples, né? Isso, exatamente. Até adequando também com o valor, né? É, mesmo porque, beleza, eu consigo chegar nessa referência genial, eu contrato alguém que faz e já era. Só que assim, você vai pagar por isso? Porque a pessoa experiente, ela vai cobrar por uma pessoa experiente, ela não vai cobrar por um iniciante, saca? Sim, e aí existem pessoas que trabalham só com paper art, né? Paper craft. E não animam, né? E daí Isso. essa junção que vai virando a produtora e vai ganhando corpo, né? Que nem lá naquelas produtoras grandes de fora, que tem um cara especializado só em cabelo do boneco. É muito surreal isso. Não, isso é muito bizarro. Tipo, na Laika, a galera tem os departamentos específicos, mas é específico mesmo, né? É tipo, a menina especializada em fios de cabelo arrepiado. A outra especializada em cabelos cacheados. É muito louco. Sapatos. É, mas sim, não temos ainda e muito menos tínhamos essa verba e essa disponibilidade de contratar pessoas, então a gente fez tudo na raça, né? Enfim, eu acho que o mais legal de falar, assim, é que quando você tá começando, principalmente quando você não tem muito o que mostrar pro cliente, ou seja, ele gosta do seu trabalho, mas você ainda não tem, assim, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz, que é muito parecido com o que você vai fazer, confia em mim que vai ficar foda, sabe? Quanto menos o cliente confia em você, e não porque você é ruim, mas porque você tá começando mesmo, mais garantia você tem que dar pra ele. Então, o preço é uma coisa, tipo, querendo ou não, o cliente não vai reclamar tanto se ele não estiver pagando fortunas. Quanto mais ele estiver pagando, mais ele vai ter o direito de reclamar, enfim. E uma outra coisa que eu fiz nessa época e que eu continuo fazendo, mas que cada vez mais eu acho que se você não tem tanta confiança do cliente, você tem que fazer, é deixar ele seguro desde o começo do processo. Então, por exemplo, você criar um storyboard muito legal, colorido, por exemplo, porque o storyboard, pra quem não sabe, é meio que um rascunho de como vão ser as cenas. Então, a minha câmera vai estar aqui nessa distância do objeto, ele vai entrar aqui pela direita, não sei o que, não sei o que. Porque eu falo, eu vou fazer um plano geral. O meu plano geral eu imagino de um jeito e o seu você imagina de outro. Então, o storyboard você mostra pro cliente como isso vai ser. Só que costuma ser um desenho rascunhado, de caneta, tipo, preto e branco, tranquilo. Quanto mais caprichado o seu storyboard, quanto mais próximo da realidade, mais o seu cliente vai confiar e mais ele vai visualizar o produto final. E menos chance de você ter que refazer, principalmente no stop motion, que pra refazer é do zero. É, tipo, sim, refazer já é fazer do zero, né? Mas eu digo assim, a refação digital, ela vai custar menos tempo e menos dinheiro de
de uma empresa do que a refação no stop motion. De repente, o estúdio já foi desmontado. Enfim, se mudou de cena, já o estúdio já praticamente foi desmontado e pra montar outra cena. É tudo Exatamente. muito mais tempo. Então, tem isso assim, e eu fiz isso nesse primeiro trabalho, que foi passar um storyboard bem completinho pra eles entenderem direitinho, aprovar a trilha antes. Hoje eu já não faço mais isso, eu confio o suficiente no meu trabalho pra saber que aquela trilha vai encaixar perfeito, e o cliente também confia e também gosta, e se trocar não vai me dar tanto trabalho. Só que quando você tá começando, quanto mais você antecipar problemas, né, possíveis problemas, melhor vai ser pra você, pro seu cliente e pro processo todo funcionar. Enfim, a gente fez a raça, né? Eu não me orgulho nem um pouco desse trabalho. Mas assim, cara, todo começo é assim e não tem problema você não se orgulhar de tudo que você faz, contando que você vai melhorando e cada vez vai se orgulhando mais. Você nunca se orgulhar, tem problema, né? Você tem que fazer alguma coisa pra mudar, né? Fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Teve esse trabalho aí dos pisos porcelanatos, que também não era um assunto super legal de contar, mas foi uma oportunidade, alguém confiou no meu trabalho, eu recebi por isso, eu entreguei o que eu consegui e beleza, valeu, sabe? Valeu, check. Próximo cliente. E agora a gente tá pegando, graças a Deus, clientes cada vez mais interessantes e gostosos de trabalhar, que eu acredito na proposta, por exemplo. Não que eu não acredite na proposta do caso de porcelanato, mas entende? Uma pegada mais criativa, Isso. né? De possibilidades, mas porque não é só porque é porcelanato. Poderia ser porcelanato super criativo, mas a própria voz da empresa, a visão da empresa era bem fechada, né? Quadrada. E era um vídeo institucional que precisava mostrar um processo de uma fábrica, não tinha muito pra onde escapar, né? Onde fazer uma coisa muito louca e daí você fala, nossa, que campanha é essa? Deve ser de tinta pra cabelo. E no fim, porcelanato. Sabe, às vezes quando a campanha é tão divertida que você não pensa que vai ser de um banco, aí é do banco. Isso é muito legal. Né? Eu adoro também. Quebra a expectativa. E quando você viu que você tava vivendo de stop motion, você falou, cara, eu não acredito. Realmente, eu só tô fazendo stop motion. Quando você viu isso, como você se sentiu? Cara, foi recente. Foi esse ano. Ontem. Foi semana passada. Cara, eu acho que faz uns 4 meses, sei lá. Bom, a gente foi pra Barcelona, fez o mestrado. Enquanto a gente tava em Barcelona, eu não peguei cliente nenhum. E eu sentia isso, né? Isso é uma coisa muito louca que eu não imaginava que fosse acontecer, mas aconteceu. Que é a necessidade de estar no Brasil pra pegar clientes, mesmo que eu nunca tenha... Todos os clientes que eu peguei até agora, eu nunca encontrei com eles pessoalmente. Ou seja, todos eu fiz um, que eu podia ter feito de Barcelona, mas eu não sei qual é a pira. Os clientes botam... Eu não sei. Tem uma questão também do cara te mandar o produto, né? No caso dos porcelanatos, a gente não precisava do porcelanato pra fazer o vídeo, porque os porcelanatos e toda a história iam ser reproduzidos em papel. Mas com a maioria dos outros clientes, que vão propor animações com os seus produtos pras redes sociais, site, outras divulgações, eles precisam te mandar o produto, né? Aí o pessoal ia mandar lá pra Espanha, ia dar uma dificuldade extra. Até o próprio Jeep, que era uma marca maior, por ser uma marca e produção maior, você precisava ir pessoalmente ao estúdio, que tinha a equipe de luz, que tinha a equipe, né? Então a gente já começou a ver que Barcelona era ótimo pra estudar e maravilhoso pra morar, mas tava um pouco bloqueando a gente no sentido profissional, né? É verdade. Quando a gente chegou no Brasil, que aí também o Instagram já tava mais forte. Então, seja por animações que eu tinha feito pra mim mesma, ou seja mostrando a cara, falando sobre stop motion, que dá uma certa autoridade. Eu falar muito bem, que se acha, né? Mas assim, eu falar bem sobre uma coisa que eu domino, falar, pô, essa mina domina, então eu vou contratar ela. Então eu senti que estar no Brasil, já ter há algum tempo esse canal de comunicação sobre stop motion especificamente, fez com que as empresas confiassem mais e aí começassem a chegar. E assim, foi louco perceber que eu tava vivendo stop motion, porque é uma coisa que eu não imaginava tão rápido. Eu achei bem rápido. Mas assim, antes eu pegava trabalhos paralelos. Então eu pegava um stop motion que eu cobrava barato porque eu ainda tava começando ou porque a empresa não confiava tanto, por exemplo. E paralelamente a isso, para viver, eu pegava edição, eu pegava freela de outras coisas, filmagem, 2D, motion. Inclusive, essa semana, eu tava organizando umas coisas lá, financeiras e tal. E aí eu tava vendo qual foi o último job que eu peguei. E, cara, não faz muito tempo. Eu acho que foi em maio, se eu não me engano, que eu recebi, deve ter sido abril, Não faz nem 6 meses que eu tô 100% vivendo de stop motion. Então é uma coisa muito recente, que foi mais rápido do que eu imaginava, mas não quer dizer que foi fácil, foi muito duro pra ser rápido. Eu, só fazia isso, só falava disso, não saía com ninguém, não fazia nada, só mergulhando em stop motion completamente. Mas foi incrível quando eu percebi que isso podia acontecer, viver de stop motion só, receber por isso. E como eu comecei a mostrar isso pro universo, as pessoas não chegam mais em mim pra outra coisa. E eu acho isso muito legal. Porque é isso, cara. A partir
partir do momento que eu falei, universo, eu só quero fazer stop motion, as pessoas começaram a perceber. E aí eu neguei 2 ou 3 trabalhos de edição e um de captação, de filmagem, e nunca mais me procuraram pra isso. E aí, aliás, as mesmas pessoas que me pediram falaram, tá bom, e se a gente fizer em stop motion? Tipo, me pediram motion graphics, por exemplo, e aí eu falei, mas e se a gente fizesse stop motion? Então também dá essa alternativa, porque às vezes as empresas, ou as agências, ou as produtoras, não pensam no stop motion como uma alternativa de algum trabalho que ela tá 100% fechada no motion graphics ou num 3D, e aí você fala, e se a gente fizer stop motion? Será? Aí você começa a mostrar referências ou resultados que funcionam, e ela fala, nossa, é verdade, tá bom, passa um orçamento, vamos ver. E aí já abre uma possibilidade. Então, foi assim, e eu acho que o trabalho, o trabalho de viver de stop motion também vai muito de mostrar pro mundo que você só quer viver e mostrar pro mundo que é possível, porque ainda tá precisando ser feita uma conscientização do que é stop motion, pra depois falar, eu faço, pra depois faz comigo, faz, pronto, posta, saca? Ainda é um processo longo, mas que tá rolando. Sim, e é isso que a gente tá fazendo aqui, né? Exato. E eu acho que a próxima pergunta que eu escrevi tinha a ver já com o que você estava quase começando a falar, que é como você decidiu começar a ensinar stop motion e como surgiu essa ideia de você se posicionar, né, mais mostrar a cara, tal, criar um perfil específico pra isso. Então, tudo começou em Barcelona ainda, né? Eu tava fazendo esse mestrado e a gente já tinha o Instagram da produtora, da Maria Marculina, mas ainda como uma produtora geralzona, que fazia de tudo e tal. E aí, se eu não me engano, quando eu tava terminando o curso do mestrado de stop motion, foi que a gente falou, cara, acho que a gente pode fazer só stop motion. E aí foi também uma decisão difícil, porque você fala, nossa, mas a gente vai se fechar pra todas as outras. Vai ter várias possibilidades que a gente vai negar, fala assim, não quero. Como? Aí, não, mas beleza, cada escolha uma renúncia, vamos nessa, fecha o olho e vai. Como o curso era uma coisa muito incrível, como eu tinha acesso a essas coisas, mesa de vidro e tudo mais, que eu nunca tinha visto, eu achei que as pessoas também nunca tinham visto, eu comecei a mostrar making off. Então, olha, essa aqui é a mesa que tem aqui na escola, que é uma mesa de várias camadas de vidro, você coloca a câmera de cima, e aí em várias camadas você coloca materiais diferentes, e isso fica muito legal. Eu nunca tinha visto uma daquela, tinha certeza que pessoas também não tinham visto. Falei, que legal, vou mostrar. Aí mostrei, as pessoas, nossa, que legal! Começaram a se interessar. Interessante, elas gostam. Aí mostra mais um pouco, olha, eu tô fazendo a cabeça do boneco. Nossa, a cabeça do boneco, nunca vi sendo feita. Aí eu, interessante. Então aí eu fui sentindo que as pessoas, bem poucas mesmo, que consumiam o nosso conteúdo, gostavam, se surpreendiam com o que eu tava fazendo, e aí eu comecei a mostrar assim, bem despretensiosamente. E quando eu comecei a sentir que elas de fato se interessavam e queriam aprender, como você fez? Me explica, me mostra. Aí eu, legal, então eu vou ensinar. Interessante. Mas ainda sem nenhuma pretensão financeira, de criar curso, de nada. Foi tudo mesmo numa coisa de dividir conhecimento, porque é aquele lance, né? Eu tenho o privilégio de ir pra fora do país estudar, tem gente que não tem. Então, já que eu tenho isso, um celular na mão, internet, bota na internet que vai ajudar muita gente. Sim, e também te falar de um assunto que você ama e é apaixonada, né? Porque, por exemplo, você pode falar pra mim e falaria, né? Olha aqui essa mesa de vidro. E eu vou falar, legal. Isso. Cara, legal, é uma mesa e tem vários vidros. Mas assim, quem gosta também ia falar com você. Nossa, incrível! E aí, tipo, você falando com a sua galera, né? Com seus amigos que gostam da mesma coisa que você e que não necessariamente sou eu ou os seus amigos reais, seus amigos de infância, seu pai, sua mãe, que nunca vão entender o quão legal é encontrar uma nova massinha, né? Encontrar um novo negócio e tal. Não, ou até, tipo, termos técnicos. Eu poder falar alguma coisa, tipo, olha esse rig que eu consegui porque ele tem esse peso, contrapeso que não sei o que. Aí você, interessante, sabe? Então eu poder mostrar e as pessoas entenderem os termos e tal. Então, realmente, isso é uma coisa muito determinante, você amar sobre o que tá falando, amar o que faz, porque isso, obviamente, transpassa no seu trabalho, transparece pras pessoas que estão ouvindo. É um primeiro passo. O primeiro passo foi, caraca, eu fiquei encantada com isso. Quando eu comecei a mostrar, eu percebi que pessoas também ficaram, interessante, vou me juntar com elas. E hoje, cada vez mais, eu sou um imã dessas pessoas que ou sempre quiseram e nunca tiveram onde ouvir, ou ouviram pela primeira vez e quiseram se aprofundar mais. Então, tá sendo um processo muito legal, muito gostoso de receber toda essa turma louca por stop motion que nem eu e que ainda não tinha um porta-voz. Sim. E quem quiser ver sobre a mesa de vidro, tá onde a gente pôs? Tá no Instagram. Mesa de vidro, é um IGTV, se eu não me engano. Ele tá lá pra baixo. Lembrei a foto. Você tá com uma camiseta marrom, com uma lata tipo Andy Warhol. De Campbell.
quais são os materiais que existem dentro do stop motion? Qual você mais gosta de trabalhar? Cara, são infinitos, porque você pode inventar materiais. Mas, resumidamente, tem o trabalho com massinha, que aí é usada uma massinha à base de óleo, que é uma massinha que não resseca, então, porque o stop motion é um trabalho muito longo, então fica exposto ao ar, e se você usa uma massinha à base de água, ela resseca. Então, a massinha à base de óleo. Tem o trabalho com papel, com papercraft, que aí também tem duas vertentes. Pode ser aquele papel chapado ou aquelas montagens de papéis 3D, que fica alto, saca? Você pode trabalhar com bonecos. Dentro da criação do boneco tem vários outros materiais, silicone, resina, espuma, feltro, vários. Tem o material humano. O material seria o ser humano, mas é que aí a animação com humanos, que se chama pixelation. Então, esse tipo de animação, por exemplo, você tira a foto frame a frame, só que o seu boneco é um ser humano. Então, pode ser você mesmo, pode ser uma pessoa que você tá dirigindo, pode ser um cachorro, que é difícil, né? Mas, enfim, são seres humanos, objetos, produtos, né? Você faz a animação de objetos que já existem, então você não cria eles, você simplesmente faz eles fazerem o trajeto que você quer, o caminho que você quer, que aí, no caso, eu uso bastante pra produtos. Hoje em dia, eu tenho feito muito mais animações pra redes sociais, e os clientes que eu tenho atraído são clientes com produtos físicos, que querem que o produto dele ganhe vida. E isso é uma coisa muito legal. É uma técnica que eu gosto muito, porque eu acho muito louco, que eu sempre falo do feed, né? Você tá lá rolando seu feed, você acha que é uma foto de uma garrafa de vinho e do nada ela ganha vida e sai andando. Você fala, eita porra. Sabe? Então eu gosto muito disso, eu acho isso surpreendente. E eu gosto muito de criar bonecos. Ainda é uma coisa que eu faço pouco, eu quero fazer mais. Aliás, era uma meta do meu... Olha isso, era uma meta do meu ano de 2020, criar 6 bonecos no ano. Corre, hein? Eu tô indo pro segundo. Qual foi o primeiro? O primeiro foi o do térreo, que eu fiz num curso lá na Térreo Studio. É verdade. Tem vídeo no YouTube desse processo. Fiz um boneco em 3 dias, acho que é esse. Boa. Então, tá faltando os outros bonecos aí pra você fazer. Aí o próximo que eu vou fazer agora, que eu já tô no processo, é o boneco que eu tô gravando pro curso, que é uma aviadora. E aí, assim que eu terminar ela, eu já vou correr pro próximo, porque eu tenho pouco tempo. É uma questão de demanda também, né? Porque como o pessoal aparece muito com a animação do produto, né? Você tem ficado ocupada com os clientes que querem animação de produto, com a produção de conteúdo, e sobra pouco tempo pra... Que até é o que eu te falei essa semana, né? Separa um tempo pra fazer uma coisa sem obrigação, né? Muito importante isso pra todo mundo que trabalha com criatividade, que tá ouvindo isso, não necessariamente trabalha com stop motion. Um tempo pra fazer aquilo como se não fosse trabalho, né? Sem obrigação de dar certo, sem obrigação de ficar bonito. Se divertir, simplesmente. Sem limitações, né? Ó, tem que ser nesse material, tem que ser azul, tem que ser não sei o quê. Porque isso vai melhorar a sua produtividade quando você voltar pra trabalhar, né? Vai abrir sua cabeça em relação a várias coisas. Com certeza. E também, na brincadeira, né? Você acaba cometendo erros que tudo bem você tá cometendo porque não tá valendo. E quando você for fazer valendo pra um cliente, por exemplo, você já não vai mais cometer esse erro podendo perder ou desperdiçar tempo, dinheiro. Então, quanto mais você praticar sem tá valendo, mais você vai estar preparada pra quando alguém tiver de fato te pagando, quando aquilo tiver de fato que sair perfeito, você já vai ter cometido erros que você poderia cometer enquanto alguém tá te pagando, que não é muito recomendado. E entre esses materiais que a gente comentou agora, tem algum que seja mais adequado pra quem tá começando do zero? Olha, eu gosto muito de recomendar a massinha porque é uma coisa muito acessível. E eu acho que ela é um pouco mais intuitiva no sentido de ser uma coisa familiar de criança, ou de você já ter mexido alguma vez na sua vida. Você pegar a sua mão e começar a modelar, nem que seja uma coisa muito simples, eu acho que é de fato intuitivo, muito mais do que criar um papel, recortar papéis perfeitamente, onde eles vão se transformar em bolas 3D, saca? Ou criar bonecos articulados, que é uma coisa um pouco mais complexa, que precisa de um conhecimento mais aprofundado. Eu acho, então, que a massinha é uma boa forma de começar, porque não é uma coisa cara, é bem acessível, e você consegue animar facilmente, é uma coisa que você consegue transformar, é uma coisa que você consegue reciclar, então você compra uma vez e você vai ter ela pra sempre, né, se você comprar esse tipo de óleo que eu falei. Então eu acho que massinha é o mais recomendado pra quem tá começando. Não, e não necessariamente a pessoa precisa já comprar uma de óleo, né? Porque por que a massinha recomendada é a de óleo? Você falou, a gente recomenda a massinha de óleo porque o stop motion é uma coisa muito longa, mas a pessoa que tá começando, ela não tá fazendo um filme que vai demorar meses, que vai demorar... Então assim, cara, eu vou fazer uma modelagem aqui hoje, vou filmar e talvez eu nem poste. Só como um treino de modelagem, pode ser qualquer massinha, né? Pra também não ficar criando muito empecilho e nem, assim, às vezes gastar um dinheiro a mais. Por mais que a massinha de óleo não é tão caro assim, quanto custa mais ou menos uma massinha? Não é tão caro. É assim, vai, porque a que eu compro meio quilo, que já é bastante. O mínimo que você pode comprar é meio quilo. Daí a pessoa vai
testar alguma coisa, ela já tem que comprar meio quilo de material. E outra, é uma cor só vende uma cor por vez. E aí na massinha de criança vende, por exemplo, o estojinho com várias cores. Exato, e você compra no supermercado, mas já saiba que se ficar incrível o seu boneco, você não vai poder guardar. Se guardar uma semana vai ficar assustador, que eu já guardei um boneco de neve que a gente fez, pelo amor de Deus, parecia filme de terror, o negócio tudo enrugado, lembra? Sim. Horrível. Foi horrível. É porque ele fica craquelado. Um exercício já de desapego. Eu acho que se tiver ainda mais empecilho de massinha, cara, começa com objetos que você já tem em casa. Então, por exemplo, objetos de decoração. Cara, que nem eu sempre dou o exemplo da girafa, que a gente tem uma girafa de decoração que ela é inteira articulada. Faz ela andando, sabe? Pega uma decoração, um brinquedo que você tem do irmãozinho, sei lá, qualquer coisa assim, sabe? Que você consegue aproveitar coisas que você tem na sua casa que estão prontas. E aí você só dá vida a elas e super funciona. Às vezes tem até uns bonequinhos, né, que a pessoa já tem, pode ser alguma coisa articulada. Ou até Lego, por exemplo. Animação com Lego. Tipo, não é uma coisa barata, mas geralmente... Eu não sei se as pessoas têm casa, eu sempre tive. E também, às vezes, é uma coisa só de pensar mais em camadas, não sei como eu posso explicar isso, mas, por exemplo, no início, eu via muito assim, vou animar um vinil. Aí você pega, entra a capa do vinil, balançandinho de um jeito, roda pra cá, roda pra lá e sai. Não, o vinil tem uma capa e tem um vinil dentro, então já o ato de ter duas coisas e uma coisa poder sair de dentro da outra, já vai deixar a animação mais interessante, né? Com certeza. Às vezes, vou animar meu celular e ele tá numa capinha. Tá, então entra a primeira capinha, depois o celular encaixa na capinha. Tipo, tentar pensar em camadas, assim, pra acontecerem coisas mais interessantes do que só um produto andando pra lá e pra cá, rodandinho. Ou até, se o produto não tem mais de uma camada, você pegar coisas do universo do produto. Então tem o celular, o fone, o carregador. Porque senão parece que todo mundo vai fazer o celular andando, entrando do mesmo jeitinho, Isso. né? Você não vai conseguir se diferenciar tanto, talvez. Ou então, eu vou mostrar limpando a tela, né? Tipo, já pega o paninho e limpa. Isso. Coisas mais... Boa dica. Criativas. A penúltima pergunta é: o que você diria pra Carol lá do começo? Quais são as coisas que você gostaria de saber quando você começou, você sabe hoje? Quando você começou, você não sabia. Nossa, gente, essa é profunda. Esse negócio de falar com a criança do passado, a Carol do começo. Não, mas não precisa. É só, por exemplo, isso que eu falei agora do vinil e do celular, de animar o celular, é uma coisa, né? Se a gente via as animações do começo, as nossas, eu digo, eu não animo não, viu, gente? Mas eu dou palpite em tudo. Assim, sabe? Sempre pensar do mesmo jeito e tal. Cara, eu acho que um conselho que eu daria, assim, não é tão específico para stop motion, tá? Mas é uma coisa pra quando você tá começando qualquer coisa. Uma vez eu ouvi uma frase que eu nem lembro o que era, um provérbio chinês, sei lá. Que era, Estava caminhando de mochila pela Europa quando um sábio me disse. Exatamente. Que era... Puta, cara, eu nem lembro essa frase do sábio. É que eu não sei exatamente, mas é algo assim. Em vez de você fazer 10 mil coisas 2 vezes, você tem que fazer 2 coisas 10 mil vezes. E a coisa que eu diria pro Carol do passado é: para de ficar mudando tanto de foco de coisas que quer fazer. Tipo, eu sempre fui uma pessoa que eu tenho muita iniciativa e pouco acabativa. Então eu começo muita coisa, me empolgo no começo e aí vai desanimando. E aí eu me empolgo com outra coisa e comecei a desanimando. Então eu já comecei de tudo, já tentei tocar todos os instrumentos que tem, já tentei fazer, sabe? E não é que eu não consegui, eu não tentei de verdade, entendeu? Então assim, eu toco bateria. Eu não sou um exímio baterista, mas eu arranho. Mas sabe quando tudo você arranha? Porra, pega o bagulho e faz direito. E a primeira vez que eu fiz isso na vida, que foi com stop motion, que eu falei, não, agora, sério, chega, velho. Agora eu vou fazer direito. Funcionou muito bem. Então, se você gosta mesmo de uma coisa, se você quer seguir aquilo, se você, enfim, acredita naquilo como uma forma de viver mesmo, sabe? Bem profundo, investe naquilo e vai, cara. Tipo, simplesmente investe o seu tempo, de fato, numa coisa que você acha que vai dar certo e pratica muito. Tem esse lance de quanto tempo você demora pra ter uma habilidade, né? Não de hábito, mas de habilidade mesmo, que você precisa de pelo menos 10 mil horas de prática numa coisa pra você ficar bom. E 10 mil horas de prática são 3 anos, em média. E eu acho um bom tempo. Eu acho que, sei lá, 1 ano você tá testando, entendeu? E esse pensamento de 1 ano você tá testando na Carol do passado era assim, tá louco, 1 ano eu já sou pró. E não, gente, não. As coisas demoram pra acontecer, você demora pra ficar bom. E já começar pensando assim, é menos frustração. Isso, ontem você me falou uma frase que eu falei, caraca, é isso. Que é você entra no ringue sabendo que vai sangrar. Então assim, cara, você tem que entrar nessa parada sabendo que vai ser frustrante. Você vai chutar o tripé 3 vezes por dia e começar a animação tudo de novo. Então, cara, vai ser foda, vai ser difícil, mas você não pode desistir no primeiro tropeço. E foi o que eu fiz a vida inteira. Então
a vida inteira eu tentei fazer uma coisa, quando começou a ficar difícil, eu desencanava. Pô, que fraca, tá ligado? E aí, quando começou a ficar difícil stop motion, eu falei, não, agora eu não vou desencanar. E aí eu passei da barreira do difícil. Ainda é difícil, obviamente, mas agora não é tanto. E vai ter outras coisas difíceis dentro disso, de repente, se aprofundar em bonecos, por exemplo, tal. Mas por você já ter passado por um difícil, você fica mais confiante. Não, e eu sei que eu sou capaz, eu já passei por aquilo, eu tenho um background de sucesso numa dificuldade. E eu não tinha, cara, não tinha uma coisa que eu falei, nossa, aquilo valeu a pena de investir, né? Não, nunca foi, saca? Nossa, tá tipo uma terapia, né? Mas é isso, assim, eu diria pra cara do passado fazer mais 10 mil vezes a mesma coisa e não 10 mil coisas uma vez. Sim, e isso a gente tá começando hoje, né? O nosso primeiro capítulo do podcast, e eu também já tava pensando, nossa, preciso organizar melhor essas perguntas. Ah, talvez a câmera, talvez a luz. Calma, é só o primeiro, a gente tem que fazer no mínimo 52, que é um ano. Eu tô colocando isso, tá? Pra ver, né? Depois as coisas naturalmente vão melhorando e vai se ajeitando. Eu acho essa meta do 52 muito boa, porque o ano tem 52 semanas. Então, se você fizer alguma coisa uma vez por semana, dependendo do que é pouco, dependendo do que é muito, e dependendo do que é o suficiente pra você se disciplinar. Se eu pegasse uma vez por semana fazer um boneco, essa altura eu já teria mais que 6. Sim. Entendeu? Não faria um em uma semana, mas entende? Então, assim, é uma boa meta das 52 semanas, 52 vezes, né, que você faz uma coisa. E até uma dica, por exemplo, quando eu pensei em falar de stop motion, a gente teve até esse papo de assim, cara, lista 52 assuntos, vê se tem. Você consegue fazer um vídeo por semana. E eu achei mais. Então, beleza. Então é isso. Ou até isso, de produzir conteúdo, se você quer falar sobre o que você tá fazendo, pode ser stop motion, pode ser outra coisa. Pensa nas 52 semanas como o mínimo, sabe? Porque, cara, um ano é o mínimo. É o mínimo. Pros fortes. É, e pra você ver, né, se realmente rolou. Porque as coisas demandam tempo pra acontecerem, é normal. Então, mas quanto mais novo você é, mais imediatista você é. Se você chegasse pra mim há 5 anos atrás e falasse, você tem que fazer as coisas no mínimo um ano, eu ia achar um ano uma eternidade. E é muito louco como a pessoa mais jovem, ela acha que um ano é muito tempo, sendo que ela tem Mais tempo. anos. Ela tem tantos anos na frente, tipo, que eu falar, um ano, pô, já tenho tantos anos. E a pessoa mais velha tem menos anos, a pessoa fala, um ano não é nada, né? Mas eu acho que é porque já passou mais anos e sabe como um ano passa. Sei lá. Mas é. Divagando aqui. Mas enfim, a gente tá começando esse primeiro podcast hoje e a minha última pergunta era quais são as suas expectativas pra esse já tão amado podcast, o 12 frames por segundo. Ai, meu Deus. Cara, eu fiquei no início até reticente de fazer esse podcast, porque é isso, né? Um projeto novo, ele sempre é um pouco... dá um nervosinho um pouco assustador. Mas eu acho que... Bom, primeiro, por ser o primeiro podcast de stop motion do Brasil, quiçá do mundo, porque eu conheço alguns podcasts que falam de animação e já pincelaram stop motion, mas eu nunca vi algum aprofundado em stop motion. Eu, você sabe, sou viciada em podcast e eu acho que é uma plataforma incrível pra quem quer aprender qualquer tipo de coisa. Eu gosto muito do podcast, eu sempre uso fones e eu sei que não é todo mundo que usa, mas o fone, ele me dá essa parada imersiva no assunto. Então, quando eu quero, pegar a fundo um assunto, eu ouço um podcast e aquele negócio vai entrando na minha mente e aí eu vou maturando e eu vou fazendo outras coisas. Eu gosto muito de animar ouvindo podcast, porque eu gosto de episódios mais longos, tipo 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, dá uma animação. E aí você ouve uma história, e aí você vai fazendo. Você pode estar passeando cachorro, você pode estar lavando louça, você pode estar fazendo várias coisas aqui e ouvindo o que a gente tá falando. E isso tá entrando na sua cabeça de alguma forma. E eu gosto muito desse lance de bate-papo. Por isso que essa é o primeiro conteúdo que a gente tem, que tem esse formato diferente. Sempre sou eu só na frente da câmera. E aqui no podcast a gente fez essa opção da Ana me entrevistar, porque o podcast é esse bate-papo. Então até quando você tá ouvindo, você pode responder pra gente, que a gente vai aqui ouvir em pensamento. Sabe? Então eu gosto muito, eu tô muito, muito animada, com altas expectativas pro episódio. E assim, só pra contar pra todo mundo, esse negócio de entrevista, eu acho que ele vai funcionar muito bem. Eu acredito que funcionou nesse primeiro. Que é surpresa, né? Então você elaborou aí as perguntas, eu não tinha a menor ideia, e aqui foi saindo. E até puxei esse negócio do passado que eu nem imaginei em falar, já foi uma terapia. Então eu acho que vai ser muito legal as suas perguntas me provocarem a ponto de eu dar respostas que eu nunca dei. Porque quando eu tô falando sozinha não, mas com as pessoas, com a câmera e tal, eu tendo a falar as mesmas coisas que eu já falei, ou de alguma forma contar as mesmas histórias. E tendo provocações diferentes, eu tenho certeza que vai vir muitas coisas legais para as pessoas ouvirem, histórias novas e ensinamentos diferentes que vocês nunca ouviram antes. Eu também tô muito animada. E
Essa é a minha primeira aparição aqui, né? Nos canais, nos conteúdos da Maria Marculina. Na verdade, eu já apareci lá no YouTube. Gente, mas não assistam. Ontem, não, deixa eu indicar. Ontem, eu tava fuçando no canal do YouTube, que eu tava buscando um vídeo lá. E aí, eu encontrei um vídeo que chama 50 fatos sobre mim. E aí, depois entre parênteses tá, sobre nós. Porque lá em Barcelona, quando a gente morava em Barcelona, a gente fez um vídeo. O canal da Maria Marculina, ele também era meio que um canal de vlog da nossa vida em Barcelona, né? A gente fez um vídeo que é 50 fatos sobre a gente, sobre eu e sobre a Ana. Então, se você quer conhecer um pouco mais da gente, assiste esse vídeo, tá muito vergonhoso. Esse já faz mais de um ano, né? Mas é muito engraçado esse vídeo. E aí vocês vão conhecer a Ana melhor. Ela conta fatos engraçadíssimos da vida dela. E enfim, se alguém quiser conhecer um pouco mais da gente com coisas mais bobas, sem ser tão profissional, vai lá no YouTube que tá bem engraçado. Ai, que vergonha. Chegamos ao fim, então, do nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei muito. Quero que vocês ajudem a gente aí a criar os próximos conteúdos, as próximas perguntas. Eu tô elaborando as perguntas como leiga de stop motion que sou. Até que já manjo um pouquinho de tanto ouvir, mas assim, de um olhar menos profissional pra tentar aproximar aí do público, de todo mundo que queira saber mais sobre isso. Então, nosso Instagram é o @mariamarculinafilmes. A gente espera que vocês comentem lá o que vocês acharam desse primeiro capítulo e ajudem a gente a construir os próximos. Não é capítulo. Episódio, né? Capítulo é de livro. Ou Netflix, né? Pode ser. Não, também é episódio. Episódio de série. Essa série do podcast é episódio. Gente, muito, muito obrigada pra quem chegou até aqui. Temos quase uma hora aí de bate-papo. Eu adorei muito. Obrigada pelas perguntas, viu? Você arrasou nas perguntas e me trouxe insights muito interessantes. Então, se você está ouvindo ou assistindo isso em alguma plataforma que dê pra comentar, comenta aqui qual foi a sacada que você teve ou qual foi a coisa mais legal que você achou desse podcast. Também comenta, gente, o que vocês querem ver por aqui, né? A gente já tem os temas dos próximos episódios, mas é sempre legal ouvir o que vocês querem saber. Façam perguntas, o que vocês querem que a gente fale, e aí a gente vai trocando essa ideia. A gente tá super no começo ainda, vamos estudar. Mas eu acho que isso é legal também, vocês acompanhando tudo como tá rolando, melhorias e tal. Então é isso, obrigada e até a próxima. Obrigada, gente, um beijo. Até semana que vem.